Shemote 20, versículo 14. Não adulterarás. Olha só. E aí a gente é clássico isso, né? Não se deitar com alguém que tem um cônjuge. Ponto. Só que o adulterar tem uma outra conotação também que eu queria trazer para vocês. Sabe quando a gente. Algumas pessoas, isso claro que nunca aconteceu com você, eu já ouvi uma história de alguém em algum lugar desse mundo foi vender uma casa, tinha infiltrações. O que a pessoa fez? Colocou gesso no teto para que o comprador não visse essa infiltração. A pessoa adulterou uma situação. Por exemplo, a pessoa, quando não fala de fato o que é a verdade, ela pode estar adulterando uma informação. A pessoa que quer vender um carro e aí tem uma mancha que precisa gastar, vamos pensar numa mancha, um dinheiro absurdo para consertar, ela vai lá e maqueia, sabe assim, maqueia, passa uma pinturazinha, ou o pneu que está ruim, ela vai lá e coloca um outrozinho para disfarçar. Isso é adultério, tá? Isso é engano. Então, todas as vezes que eu e você adulteramos algo, não só especificamente no sentido de uma relação sexual indevida, mas todas as vezes que nós adulteramos uma informação, nós adulteramos uma situação, nós adulteramos uma imagem. Por exemplo, eu falei de imagem, gente, perdão, mas todas as vezes que você usa um filtro para adulterar a sua imagem, isso também é pecado. Eu vi uma pessoa falando que ela nunca fica sem maquiagem, né? Nem perto do marido ela fica sem maquiagem. Ela tem um filho. E eu fiquei pensando o seguinte: esse filho não conhece essa mãe. Por quê? Pensando agora, nesse texto aqui, ela está adulterando a imagem dela para o filho. Então, o filho está imaginando que a mãe é A, quando a mãe, na verdade, é B. Eu estou falando da imagem, tá? Da imagem física, de estética. Então, o Hot Hatzadikim, ele fala o seguinte: agora, qualquer homem que tenha essa qualidade fortemente dentro de si é muito desprezível, a qualidade de querer adulterar, essa questão inflamada pelo sexo proibido. Então, assim, é muito desprezível, pois o ciúme leva uma pessoa à luxúria. Então, assim, pois quando um homem não presta atenção ao que o seu companheiro adquire, ele não deseja, tá? Então, assim, o que isso significa? Se um homem, vamos pensar que o homem vai ficar com uma mulher casada, se ele não ficar, Yeshua é fantástico, né? Yeshua fala assim: se com o teu coração, se com o teu coração você desejar, se você olhar com intenção impura e desejar o seu coração, você já adulterou com aquela pessoa. E o que o Tzadikim está dizendo? Que se a pessoa não ficar desejando, sabe, tiver um desejo de luxúria, ele não vai cometer o pecado, porque ele não vai ficar olhando. Então, ou seja, o segredo, basicamente, segundo o Tzadikim aqui, para você não cair, é não ficar olhando, não ficar desejando, não ficar planejando, não ficar esquematizando, porque isso tudo, não ficar, sabe, isso tudo, não, se você não ficar, não vai te levar à luxúria, tá? E a Torá disse: não cobiçarás a mulher do teu próximo e qualquer coisa que pertença ao teu próximo. Então, assim, a gente vai falar de adultério, de cobiçar mais abaixo, mas aqui já está dizendo o seguinte: olha só, não cobice a mulher do teu próximo e nada vezes nada do seu próximo. Um homem que é dominado pela luxúria está muito perto de transgredir os 10 mandamentos. E eu achei isso daqui maravilhoso, pessoal, muito, muito fantástico. E eu vou ler bem devagar para que você absorva esse midrash, né? Essa parábola. Diz assim: essa é uma história de um homem que tinha um vizinho e havia um muro que os separava de seus bens. Agora, o ímpio
cobiçava a esposa de seu próximo e também alguns de seus bens. Um dia, ele ouviu o homem dizer à esposa: Vou ter que sair por um tempo para negócios. E assim o fez. O que o homem mal fez? Na verdade, no Shabat, ele foi e quebrou o muro que havia entre eles. E assim, ele já havia transgredido o mandamento de lembrar e guardar o sábado, o Shabat. Ele então atacou à força a esposa do seu vizinho e desta forma transgrediu o mandamento de não cobiçarás e deitou-se com ela. E assim transgrediu o mandamento não cometerás adultério. E depois disso, quando ele começou a saquear os bens do seu vizinho, a mulher gritou. E quando ela gritou, ele a matou. E assim ele transgrediu o mandamento, não cometerás assassinato. E depois de ter roubado o que desejava, ele já havia transgredido o mandamento, não furtarás e também não cobiçarás. Então o seu pai e sua mãe se levantaram e o repreenderam. Ele se levantou contra eles e os feriu. E assim transgrediu o mandamento: honra teu pai e tua mãe. E depois, quando ele foi levado ao tribunal, ele e os seus companheiros inúteis testemunharam que os bens encontrados em sua posse haviam sido deixados com ele como penhor por seu vizinho, que ele havia permitido que o seu vizinho os tomasse de volta em confiança, embora ele não havia pago. Ele havia confiado o penhor ao seu vizinho e nunca conseguiu obter a posse deles até agora. Quando os ladrões quebraram o muro que havia entre suas propriedades e mataram a mulher, e ao ouvir o tumulto, ele entrou e levou de volta sua promessa. Agora, por este testemunho, ele transgrediu o mandamento: não dirás falso testemunho contra seu próximo. Então continuou. Aonde quer que fosse, ele jurava que não havia feito nada de errado, e assim transgrediu o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Elohim em vão. Finalmente, seus crimes foram revelados e seu erro tornou-se conhecido em toda parte. Por causa dessa desgraça, ele se tornou totalmente depravado, negou ao Eterno e assim transgrediu o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Elohim. Finalmente, ele se apegou à idolatria e assim transgrediu a ordem: não terás outros deuses, não te prostrarás diante deles e não os servirás. E tudo isso foi causado por sua luxúria. Assim descobrimos que a luxúria pode levar alguém muito perto de transgredir contra toda Torá. Então, meus queridos, cuidado com o que os teus olhos veem, sabe? Cuide dos seus olhos, cuide daquilo que você está, da semente que você está não somente plantando, mas que você está germinando no seu coração. Tome muito cuidado, porque a luxúria, ela literalmente leva à morte.